Bom, nossa, já faz tempo, hein? Já tô acostumando novamente com o que é gravar, mas agora é de uma maneira mais sincera. Eu tô meio gripado, eu não sei se isso vai conseguir sair na gravação. Tô com meio nariz entupido, mas, assim, já faz um ano, mais ou menos, que eu criei esse canal, e o meu intuito, ele era trazer de uma maneira que eu pudesse ganhar dinheiro as ideias que eu tinha junto com tudo que eu aprendi. Eu acabei por começar a estudar filosofia muito cedo. Eu comecei com 18 anos, mas eu sempre tive esse lado de buscar entender mais o mundo. E qual que foi o problema disso eu vejo hoje? É que eu entrei em conceitos filosóficos que homens de 40 anos e com uma longa trajetória de estudos foram começar a pensar. Mas hoje eu tenho 21, então eu consegui absorver e evoluir meu pensamento muito num curto espaço de tempo. E isso meio que me fez amadurecer de uma maneira como se o conhecimento que eu adquiri arrancasse o meu espírito de um corpo humano e trouxesse luz a uma consciência que, sei lá, demoraria anos para se desenvolver. E, bom, depois de muito tempo eu voltei a gravar, passei muita coisa. Já fazem, sei lá, 6 meses que eu medito diariamente. Eu não tinha esse hábito, mas eu tive que adquirir ele depois que eu precisei fazer uma reprogramação mental e curar uma doença que eu tinha. E cara, aconteceu tanta coisa. Aconteceu tanta, tanta coisa. Tipo, antes eu meio que tinha uma certa vergonha e um certo receio de expor aquilo que eu pensava, porque eu não tinha tanta confiança. Hoje é totalmente diferente. É como se eu sentisse vontade de compartilhar aquilo que eu sei. Porque depois de você passar pelo inferno, você cria raízes lá, fica muito mais fácil de você conseguir subir aos céus. Tem uma frase muito famosa que eu posso estar enganado, salve o engano, mas é de Carl Jung, que é tipo, para você alcançar o céu, você precisa ter as suas raízes bem firmadas no inferno. Eu posso estar errando de quem é essa frase, mas essa frase é uma frase que eu tenho até escrita ali, que faz muito sentido para mim. Porque, assim, eu passei e tô passando por um despertar espiritual e puta que pariu, cara, é muito pesado tudo isso, sabe? Tipo, tanto se for olhar nos outros vídeos, eu tinha cabelo grande, eu tive que raspar a cabeça. E eu me tornei, tipo, um monge budista. Em aparência e também em mentalidade. Mas eu também comecei a trabalhar CLT e ter que lidar com o fato de que a realidade começou a dissolver na base filosófica do que eu acreditava e ter que manter uma rotina de acordar cedo, ir pra escola, que, tipo, eu faço um técnico, então, tipo, tem a parte onde eu estudo e depois tem a parte onde eu trabalho. Tipo, eu estudo numa cidade, moro em outra, trabalho na mesma cidade que eu moro, mas ainda assim, tipo, cara, eu tava meditando 3 horas por dia. 3 horas por dia. Tipo assim, não, 3 horas não. 3 horas por dia. Tipo, às vezes, eu acho que eu já cheguei até quatro, mas assim, eu já cheguei a meditar 6 vezes por dia. Eu acredito que poderia ter chegado umas 4 horas fácil, quando eu fazia 6 meditações por dia. E por que eu tô falando tudo isso, sabe? Tipo, é porque agora, finalmente, eu consegui. Existe um processo chamado individuação. Esse processo, ele é um processo que ele traz luz ao seu espírito de uma maneira que você consiga integrar tanto o seu lado bom quanto o seu lado ruim. Porque dentro da nossa psique existe a sombra, que é aqueles fatores e que a gente reprime e que ao invés da gente
tirar eles da nossa vida, a gente só dá mais força para algo que trabalha no nosso inconsciente, entendeu? E eu precisava muito trabalhar isso. Eu passei por muitas provações. E não foi nada fácil. Sendo sincero, enquanto eu estava passando pela fase mais difícil, pela noite escura da alma, em nenhum momento eu reclamei, em nenhum momento eu falei que que eu não merecia passar por aquela situação. Porque pra você ter ideia, tipo, teve um momento que eu pensei que eu não fosse mais poder sair de casa. Porque a doença que tava me afetando era tão grave que teve rachadura na minha cabeça, tá ligado? Tipo, saía sangue, saía pus, eu não conseguia deitar pra dormir. Eu fiquei um mês, um mês praticamente sem conseguir dormir. E foram tempos difíceis, tá ligado? A real é essa. Mas, assim, hoje eu olho e falo, que bom que passou. Que bom que eu consegui passar. Sabe por quê? Porque eu venci essa porra, mano. Eu venci essa porra, cara. Tipo, hoje eu posso estar aqui falando e, tipo, literalmente eu posso estar aqui falando e aproveitando cada momento porque eu venci essa porra, entendeu? Tipo, mano, é muito louco, porque eu venci algo que, segundo a medicina tradicional, não tinha cura. E tudo isso através do poder da minha cabeça, o poder da minha mente, o poder da minha vontade. E isso tudo é tão lindo, porque há uns tempos atrás eu flertava com isso de transcender a realidade, ocultismo, entender mais, tipo, quem eu sou, o meu lado, sabe? O meu eu que está conectado com Deus, que no caso seria o seu eu superior. Tipo, quando eu estudava filosofia, comecei a estudar o Olavo de Carvalho e depois eu fui me aprofundando, porque assim, o Olavo de Carvalho no Brasil é muito chato, porque todo mundo se fixa muito na parte política. E assim, vai tomar no cu política nessa porra, mano. Não funciona nada, tá ligado? Foda-se essa merda, tio. O bagulho tá ligado? O bagulho. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Vou mostrar uma coisa. Olha esse. Calma aí, tá rodando? Tá rodando. Olha esse livro aqui, Como se tornar sobrenatural, Dr. Joe Dispenza. Oh, eu adoro falar esse nome. Enche a boca pra falar, tá ligado? Sabe por quê? Porque esse cara aqui, ele de certa forma salvou minha vida. Porque antes dele, eu era tão, tão apegado à materialidade. Eu era tão, tipo assim, fudido em pensamentos, em achar que, tipo assim, a minha vida ela não tinha sentido. Por mais que eu estudasse, por mais que eu tentasse, era sempre como se eu desse de cara numa parede no momento que eu estivesse chegando a 900 por hora. E quando eu consegui entender que, tipo, eu conseguiria ter o poder de mudar, que ninguém vai vir me salvar, só eu tenho esse poder, tudo mudou. Porque eu era muito apegado na questão de que, beleza, eu sou um cristão católico, e eu acredito em Deus, então eu posso sofrer o quanto for que Deus vai vir me salvar no último dia, tá? Ele não vai me salvar. Sabe por quê? Porque a salvação já está dentro de você. E tem muita gente que se fixa nesse pensamento de sofrimento e acredita que é todo ruim e que só existe o lado ruim, que seria o lado pecaminoso, e esquece que ao mesmo tempo que você tem a parte ruim, você também tem a parte boa, que é Deus dentro de você. E se você começar a viver da perspectiva de Deus dentro de você, a sua vida vai ser abençoada. E tipo assim, é muito difícil você chegar numa conclusão dessa sozinho. Tanto que foram, sei lá, uns 3 meses. Tipo assim, ó, esse livro aqui, ele tem umas 400 páginas. 400. Tipo, não é fino essa porra, tá ligado? Tem, mano, é, metafísica, tem epigenética, tem biologia, tem psicologia, tem tipo assim, mano. Cara, tem tanta coisa aqui nesse livro que eu nem sei como falar, tá ligado? Tipo, quais são os temas que ele aborda, assim, tipo, todos de uma vez. Abrindo aqui, cara, numa página que você abre aqui, tem tipo, ó, mano, tem modelo quântico aqui, falando de Newton, tá ligado? Que é tipo o espaço-tempo e o tempo-espaço. Espaço-tempo a realidade que a gente presencia através de a gente conseguir passar o tempo meio que se movimentando pelo espaço. Então, tipo, você tá aqui e você precisa chegar num lugar. E esse é o modelo newtoniano que a gente conhece normalmente. Agora, o tempo e o espaço
é você ter todo o tempo do mundo e o espaço ele se moldar a como você percebe a realidade. Tá vendo como é que isso é profundo? Tipo, mano, isso daqui não é brincadeira, tá ligado? Isso daqui é, tipo, uma coisa muito profunda, muito. Tipo assim, eu tô parecendo muito louco falando essas porra. Eu tô olhando aqui, tipo, eu sou uma pessoa que eu sou muito apegado à estética. Tipo, se você for ver todos os outros vídeos, eu sempre tô com a cara limpa, eu sempre tô com o cabelo arrumado. Dessa vez, eu tô cagando, tá ligado? Pra essa porra. Tipo, eu tô, mano, tá ligado? Eu estou foda-se, eu estou falando com o nariz entupido. Eu estou tipo, mano, foda-se. Porque agora começa um novo início. Agora começa um fucking novo início, entendeu? Porque é como se nesse momento, agora, no momento presente real, eu fosse eu. E antes não. Antes eu tivesse vivendo através da perspectiva fragmentada de um eu que buscava se encontrar. Não que hoje eu já tenha todas as respostas, eu tô muito longe disso. A gente tem que ser humilde, tá ligado? Eu não vou mentir. Por mais que, porra, eu tenho feitos que a maioria das pessoas não acreditaria, acontece coisas comigo que a maioria das pessoas não acreditaria. Eu não tô aqui pra poder provar nada pra ninguém, tá ligado? Eu só tô aqui pra poder compartilhar o que eu penso e compartilhar da maneira mais sincera e humilde possível. Compartilhar porque eu sei que existe pessoas aí do outro lado que estão passando ou já ou vão passar pela mesma coisa que eu passei, sabe? Teve um dia que eu não tava vendo resultado depois de fazer, tipo, na verdade eu via resultado, mas não era aquele resultado que eu esperava. E foi um dia que, tipo, eu tava com a cabeça, sabe, aberta de rachadura, minha pele ela tava muito ressecada. Ó, pra exemplificar, eu tinha uma doença de pele, entendeu? Que deixava minha pele muito debilitada, a ponto de eu não conseguir nem tomar banho e não conseguir nem fazer movimentos muito bruscos, porque minha pele rachava. E dava muita coceira. Então, tipo, a minha pele ela ressecava, dava muita coceira e quando eu coçava ela dava pus, o que impedia da minha pele fechar e se regenerar, entendeu? Então, tipo, mano, você percebe? Era algo muito zoado. E foi bem antes de eu começar a trabalhar esse ano, tá ligado? Foi tipo tudo esse ano. E teve um dia que eu tava passando, sabe, pelas meditações, tava estudando, eu tinha comprado já o livro e eu tava fazendo uma meditação que foi uma meditação muito forte. Eu já tinha feito uma outra meditação que era uma meditação pra eu parar de me coçar, sabe? Tipo, que foi um dia que era uma coceira que dava, que era como se fosse picada de agulha, que pau, pau, tipo assim, fincava em mim e dava aquela vontade e eu me controlei, eu não me cocei, tá ligado? Tanto que nessa mesma noite, ou pode ser uma outra noite que agora eu não me lembro, acabou sendo meio traumático passar por tudo isso. Eu acordei me coçando. Eu fui dormir segurando, me controlando pra não coçar. E eu me acordei me coçando. E eu falei, caramba, isso é muito forte. E eu não tinha passado pelo momento mais pesado, né? Mas quando eu cheguei e fui meditar em um dia assim, né? Passado esses momentos, eu não tava vendo resultado. E, cara, aquilo ali me deu vontade de ficar um desespero absoluto, me deu vontade de chorar. E eu falei, tipo, pra Deus, pro universo, pra quem quer que estivesse escutando, que eu não aguentava mais. Que eu, tipo, tava cansado e que eu só queria que aquilo desse certo porque eu queria ter a minha vida e a minha liberdade de volta. E até me arrepia porque no outro dia eu acordei e minha pele estava curada. Cara, isso é muito forte, isso é muito forte. Eu acordei e minha pele estava curada, tá ligado? Tipo, mano, assim, é muito poderoso isso, é muito poderoso. E eu não tô falando isso daqui, tipo, porque eu tenho a fórmula secreta pra curar a doença de ninguém, tá ligado? Eu não quero aqui contar e inventar mentiras para que as pessoas se frustrem quando elas tentarem. O meu caminho que eu passei, ele é diferente do seu. O que eu quero passar aqui é que tem uma alternativa, sabe? Eu convivi com isso a vida inteira. E me colocaram na cabeça, criaram essa crença que eu tinha algo, sendo que nós somos seres de almas imortais que não devem perecer a nada, sabe? Tipo, você tem a cura dentro de você, assim como você também tem a doença. Para você ter uma ideia, a doença, ela não é feita de algo sobrenatural. O que acontece é que o nosso espírito, ele é sobrenatural ao nosso corpo. Ou seja, ele tem uma influência que, a partir das nossas crenças, moldam a realidade. Dentro do seu DNA, tem 98.
Tipo assim, não sei se é 98, eu confundi. É que 98% de um átomo, ele acaba por ser um vazio que se transforma em energia, e energia é informação. Mas não vamos entrar nesse assunto, que é um assunto mais complexo. Mas, tipo assim, no seu DNA, ele tem todos os tipos de mutação e desenvolvimento genético que ele pode ter. Da mesma maneira que, como ele tem aquela mutação ruim, que seria no caso a doença, ele também tem o fator de cura. Porque para e pensa comigo, você que não nasceu com nenhuma doença e desenvolveu ao longo do tempo, por que que no começo você não tinha e depois você passou a ter? Porque seu corpo desenvolveu aquilo. E se o seu corpo ele tem a capacidade de desenvolver aquilo, ele também tem a capacidade de se curar e retroceder ao estado inicial que você estava. Então, é, quando eu passei por tudo isso, que no caso, agora, né, eu posso dizer que eu tô bem, tipo, eu não parei de meditar. Às vezes, me dá uma coceirinha ou outra, fica um negócio vermelho, mas, tipo, mano, eu faço uma meditação e passa na hora. Porque o caminho de se curar, ele acaba sendo, não daquela maneira que a gente pensa, ah, nossa, me curei, nunca mais vou ter que me preocupar com isso. Não, porque a maioria das doenças, se não quase todas, elas vêm do nosso interior. E se você não cuida do seu interior, se você não cuida do seu equilíbrio, aquilo tende a voltar. E eu sei, esse vídeo ele tá meio grande, eu não vou cortar nem nada, mas eu me sinto muito, muito livre de poder falar, tá ligado? Nossa, mano, eu me sinto muito livre, porque pela primeira vez eu não preciso de um discursinho, eu não preciso mentalizar nada, eu não preciso, sabe? Eu tô sendo 100% real, eu tô sendo 100% o Antônio. Não quer dizer que os outros vídeos vão ser desleixados, porque eu gosto, tá ligado? Como eu disse, eu sou apegado à estética e eu tenho esse lado muito forte, mas. Porque o pai é libriano. Ah, vai tomar no cu, mano, essa porra, velho. Ô, não tem como, mano. Depois que você começa a estudar astrologia também, esse negócio pega demais. E. Então eu vou fazer vídeo sobre isso, eu vou fazer vídeo sobre astrologia e como isso é real, né? Tipo, não tem como você provar se você não fizer um estudo de autoconhecimento e começar a entender mais sobre você. E se você não tiver aberto a isso também, né? Tem gente que é cética e vai falar, ah, eu não acredito nisso. Demorou, irmão. Foda-se você, eu não tô nem aí. Eu só tô aqui pra compartilhar a minha verdade. Não é a verdade absoluta, mas o que pra mim é verdade. E eu acho que, sei lá, eu não tenho mais nada pra falar, eu já falei tudo. Tipo, eu falei coisas bem profundas nesse vídeo. Acredito que, sei lá, a maioria não vai conseguir entender, mas eu também não tô preocupado com a maioria, eu não tô preocupado com mais nada. Eu tô preocupado em falar, porque o meu coração ele já não quer mais ficar quieto, sabe? Foram anos cultivando o silêncio, aprendendo a me entender, pra hoje tá em paz, sabe? Tipo, hoje eu posso falar, eu tô em paz. Tipo, é em paz mesmo. Não é como se eu tivesse agora buscando por algo aqui fora, sabe? Dentro já tá tudo certo. Tá tudo certo. E se não tiver, a gente vai atrás, sabe? Porque é você por você. Ninguém vai vir te salvar. A não ser você próprio. Enfim, muito obrigado.